Olá, queridos amigos. Eu sou um servo de Deus. Essa é a nossa gota de sabedoria de hoje. Fui a uma palestra muito boa recentemente, onde o palestrante falava sobre genética, sobre vida e qualidade. Ele estava falando sobre o mal de Alzheimer. Interessante, dentre tantas coisas maravilhosas que ele falou, mas ele disse que a genética não pode comandar, governar minha vida. Que apenas 15% da genética tem influência sobre a minha vida, que 85% são os meus hábitos, estilo de vida, saúde, exercício, alimentação, o modo de viver. E foi tão tremenda aquela palestra que impactou muito meu coração. Agora, desta palestra, saiu essa gota que eu quero compartilhar com você. O palestrante ele estava com um pincel nas suas mãos, ele trocava de uma mão para outra, e ele escrevia de forma tão maéstrica. Ele foi desenhando com aquele pincel a nossa coluna vertebral, ele desenhou o cérebro, a composição, o consciente, o inconsciente. Ele foi explicando de forma bela com aquele pincel azul. De repente, vamos dizer assim, aquele professor, aquele homem que tinha aquele pincel na mão, aquele pincel não sabia o que iria registrar naquele quadro. Mas aquele homem ia usando aquele pincel para tornar o que estava na sua mente, no seu coração, uma realidade para as pessoas que estavam ali. Mas de repente, aquele pincel não escrevia mais. E aquele moço continuava a sua história, ele tampou aquele pincel azul e pegou um outro pincel e voltou a escrever. O pincel realmente não sabe o que faz, não sabe o que vai pintar, não sabe o que vai esculpir, de que modo vai ser utilizado, de que modo vai ser apalpado, pegado, conduzido. E quando vi aquela cena daquele moço escrevendo maestricamente, como eu disse, aquele pincel, e um tempo depois aquele pincel estava cansado, sobrecarregado, ele tampou aquele pincel e deixou num canto. Foi escrevendo com outro pincel. De repente, ele pegou de novo aquele pincel que estava cansado e ele voltou misteriosamente a escrever. O que isso me leva a perceber é que nós somos como aquele pincel nas mãos de Deus. Ele vai esculpindo a nossa história, a história de outros. Ele vai usando a nossa vida para escrever na vida dos outros. Ele vai usando a nossa vida para dar forma na história do outro. E de repente, nós podemos nos cansar. Nos cansar por causa de um relacionamento, nos cansar por causa da fadiga do dia a dia, nos cansar por causa de um problema, por causa de uma dificuldade, por causa de uma ausência, por causa de uma ambiência dolorosa. Mas Deus tem essa capacidade de não nos recantear, mas nos colocar num lugar de descanso e depois, restaurados pela tua graça, voltar a nos usar na área que Ele quer. E hoje eu quero deixar para nós Eclesiastes capítulo 9, versículo 1. Eu fiquei tremendamente impactado ao ler esse texto, que diz assim: deveras, a tudo isto apliquei o meu coração, para claramente entender tudo isto, que os justos e os sábios, que os justos e os ímpios, e as suas obras estão nas mãos de Deus. Se é amor ou se é ódio, não sabe o homem. Tudo passa perante a face do Senhor. Veja que contraste da obra de Deus e da obra do homem. No capítulo 17, no versículo 17 do capítulo 8, você vai ver como as coisas nas mãos de Deus são diferentes. E esse texto está nos mostrando que, embora Deus tenha o controle de todas as coisas, tudo passa na mão de Deus, o homem não tem a consciência do que é ódio, do que é amor, se não estiver nas mãos de Deus. Deus sabe de todas as coisas. Todas as coisas passam diante da face de Deus. As coisas passadas, presentes, futuras. Deus está no ontem, no hoje, no eternamente, ao mesmo tempo. E nós somos seres humanos e fazemos escolhas o tempo todo. A nossa vida vai ser uma vida de semeadura de amor
ou de semeadura de ódio? Se nós cultivarmos o ódio, centenas e centenas de problemas teremos, inclusive doenças psicossomáticas, doenças físicas, doenças degenerativas. Mas se escolhermos o amor, como disse aquele moço, o amor já é um dos melhores remédios para a cura dos males existenciais. Eu sou um pincel, você também é. Deus quer nos usar para escrever uma nova história na minha vida e na vida de pessoas. E você? Você quer se permitir Deus te usar? Senhor, obrigado pelas pessoas que escutam essa gota. Que sejam os pincéis nas tuas mãos para a tua glória, em nome de Jesus. Amém.